Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham descansado bastante durante as férias, renovado as energias para nós termos um segundo semestre produtivo. Galera, quando o primeiro semestre se encerrou, nós estávamos estudando os espelhos planos. Nessa aula, eu gostaria de resolver alguns exercícios com vocês. Desses exercícios que eu vou resolver, acho que só o exercício 1 vai aparecer no seu livro. Ele aparece também como tarefa, tá? Então, é uma lista que eu criei, mas eu vou encaminhar os exercícios para vocês. Podem ficar despreocupados. Então, vamos lá? Ó, eu gostaria inicialmente de resolver esse exercício 1, tá? Esse exercício é o exercício que aparece no seu livro como tarefa. É um ótimo exercício. Para resolver esse exercício, você precisa se recordar que num espelho plano, a distância do objeto até o espelho é a mesma distância da imagem até o espelho. Então, quando um objeto está a uma distância d do espelho, a imagem também estará a uma distância d do espelho. Essa propriedade é a propriedade que nós chamamos de simetria, tá? Então, o exercício diz para a gente que dois espelhos planos E1 e E2 são posicionados de forma que o maior ângulo entre eles seja igual a 240 graus. Então, o maior ângulo entre eles é 240 graus. Um objeto pontual está posicionado à mesma distância d até cada espelho, ficando na reta bissetriz do ângulo entre os espelhos, conforme ilustra a figura. Sabendo que a distância entre as imagens do objeto é igual a 1 metro, determine o valor da distância d. Então vamos lá, ó. Cada espelho aqui vai formar desse objeto uma imagem, beleza? Então a gente vai pensar assim, ó. Se o objeto está a uma distância d do espelho 1, a imagem desse objeto vai estar atrás do espelho a uma distância d também, certo? Então, a distância d do espelho, eu vou ter a imagem, que eu vou chamar aqui de imagem 1. Bom, a mesma coisa acontece com o espelho 2. O objeto está a uma distância d do espelho 2. Então, a imagem vai estar atrás do espelho a uma distância d também. Então, nós aplicamos aqui a propriedade da simetria. Aqui está a imagem 2. A distância entre essas duas imagens, o exercício falou para nós quanto vale. Essa distância aqui, galera, ó, ela vale 1 metro, ok? Então, nós temos aqui uma distância de 1 metro. O exercício disse também que esse ângulo aqui, ó, que é o maior ângulo entre os espelhos, vale 240 graus. Então, espera aí. Se esse ângulo vale 240 graus, esse ângulo aqui, ó, ele tem que valer 120. Então, esse ângulo verde vale 120 para completar os 360. Para não ficar uma figura muito carregada de informação, então eu vou apagando algumas coisas, tá? Então, deixa eu apagar esse ângulo de 240 graus. Aqui nós temos 120 graus. Só que como essa reta aqui, né, é a reta bissetriz, então vai ficar 60 graus para cada lado. Tudo bem? Então, olha só. Aqui nós vamos ter, ó, aqui nós vamos ter um ângulo de 60 graus. Esse ângulozinho aqui, ó, vai ser um ângulo de 60 graus. Esse outro ângulo aqui também vai ser 60 graus. Tudo bem? 120 graus, eu dividi na metade, ficou 60 para cada lado.
Como nós temos um ângulo de 90 graus aqui, esse ângulo vai ser 90 graus. Como aqui eu tenho 90 graus, esse ângulozinho aqui ó, também será 90. E aí surgiu aqui ó, dois triângulos retângulos. Se aqui é 60, aqui é 90, esse ângulo tem que valer 30 graus. Esse ângulo aqui também vai valer 30 graus, tá? Ó, 60, 90, para completar os 180, aqui eu tenho que ter 30 graus, ok? Bom, moçada, olha só. Se esse ângulo é 30 e esse é 30, esse ângulo todo aqui, ó, vale 60 graus, né? Então, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Vou apagar algumas informações, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil da gente enxergar o que está acontecendo. Vou apagar esses dois ângulos de 30 também. Ó, percebam vocês o seguinte. Aqui eu tenho D mais D. Isso aqui é 2D, ó. Esse lado aqui é 2D. Esse lado aqui também é 2D, pessoal. D mais D. Então, espera aí. Se esse lado é 2D e esse lado também é 2D, esses dois ângulozinhos aqui, ó, eles devem ser iguais. Ok? Eles devem ser iguais. Aqui eu já tenho 60, ó. Então, sobrou 120 para eu dividir entre esses dois ângulos. Bom, como eles são iguais, então aqui eu vou ter 60 graus. Aqui também, ó, 60 graus. Olha que bacana. Esse triângulo grandão aqui, ele é um triângulo equilátero, né? Como os três ângulos têm o mesmo valor, é um triângulo equilátero. E aí eu posso pensar assim, ó, se aqui eu tenho 1 metro, esse 2D, esse lado aqui que mede 2D, também tem que valer 1 metro. Então, 2D é igual a 1 metro. O 2 vem para cá dividindo, né? E a gente encontra que o D é igual a meio metro. Um exercício muito bacana, né? A alternativa é a A. Relaciona física com geometria, né? Com a matemática, ok? Bom, vamos para o exercício agora 2. Então, exercício 2, beleza? Esse exercício 2 é um exercício diferenciado. Eu vou explicar algo para você que eu não havia explicado no primeiro semestre. Exercício muito bom. E clássico, viu? Já caiu várias vezes exercício assim no vestibular. Na figura abaixo, um observador AB está diante de um espelho plano vertical E, emoldurado em uma das portas de um guarda-roupa. Em O está representada a posição dos olhos do observador. Determine a menor altura desse espelho para que o observador de altura H veja sua imagem por inteiro. Então, a pergunta do exercício é a seguinte: para que o observador consiga se ver de corpo inteiro, qual tem que ser o comprimento mínimo do espelho? Galera, aqui nós temos um esqueminha, ó. O espelho, o observador, né? Aqui eu tenho a cabeça do observador no ponto A, aqui os pés. Esse O aqui é onde está posicionado os olhos do observador. Essa reta está representando a imagem, tá? Perceba que como o objeto está a uma distância de 4 quadradinhos do espelho, a imagem está também a uma distância de 4 quadradinhos do espelho. Então, ó, já vamos anotar aqui para a gente não se perder depois, tá? Como o objeto, que no caso aí é o observador, está a uma distância D do espelho, quanto vale essa distância? Ah, nem sei, tá? Como o observador está a uma distância D do espelho, a imagem desse observador
também está a uma distância d do espelho, certo? Isso é uma das propriedades do espelho plano, né? Propriedade que nós chamamos de simetria, tudo bem? Então aqui, ó, nós temos uma distância d também. Galera, para o observador ver a sua imagem por inteiro, olha o que tem que acontecer. Eu tenho que ter uma reta que sai da imagem dos pés do observador e que chegue aqui, ó, nos olhos do observador, certo? Bom, deixa eu fazer certinho. Ó, então aqui eu tenho que ter uma reta que sai da imagem dos pés do observador e chegue aqui, ó, nos olhos dele. Tudo bem? Dessa forma, ele consegue ver a imagem dos pés. Para o observador ver a cabeça dele, eu preciso que uma reta saia da imagem da cabeça dele e chegue aqui, ó, nos olhos dele. Então, dessa forma, ele consegue se ver de corpo inteiro. Perceba o seguinte, esse aqui tem que ser o comprimento mínimo do espelho para que ele consiga se ver de corpo inteiro, ok? Eu vou chamar esse comprimento mínimo de x, tá? X é o comprimento mínimo do espelho. Ó, percebam o seguinte, se o espelho tiver um tamanho maior que x, né? Se o espelho tiver um tamanho maior que x, o observador vai continuar se vendo de corpo inteiro. Agora, se o espelho tiver um comprimento menor que x, ele não consegue se ver de corpo inteiro, beleza? Então, vamos determinar quanto vale esse x? Moçada, se o observador tem uma altura h, a imagem do observador também terá uma altura h, certo? Então, isso aqui, ó, também vai medir h, hzão. Então, vamos colocar aqui, ó, hzão. O espelho plano, ele não forma de um objeto uma imagem ampliada ou reduzida, né? A imagem tem o mesmo tamanho do objeto, tudo bem? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, para a altura da imagem do observador, hzão. Aqui nós temos dois triângulos. A gente tem um triângulo grandão aqui, ó. Nós temos um triângulo grandão e um triângulo menorzinho. Esses dois triângulos que nós temos são triângulos semelhantes. Então, vamos aplicar uma semelhança aqui? Eu vou fazer assim, ó. A base do triângulo menorzinho, que é o comprimento mínimo do espelho, está para a base do triângulo maior. Só que a base do triângulo maior é justamente a altura da imagem, a altura do observador. Então, x está para hzão. Assim como a altura do triângulo menorzinho, que é d, tá vendo aqui, ó? A altura do triângulo menorzinho é d. Está para a altura do maior. A altura do maior, pessoal, é d mais d, né? Ó, a altura do maior vem daqui até aqui, ó. É d mais d, 2d. Tudo bem? Então, coloca aqui, ó, 2d. D em cima, D embaixo, a gente pode cortar. Então, corta o D em cima, o D embaixo. Pô, aqui em cima vai ficar 1 no lugar, tá? Não fica 0, não. Então, esse H vem para cá multiplicando 1. Nós vamos encontrar que o comprimento mínimo do espelho, que é o que eu chamei de x, corresponde a H sobre 2. Ok? O comprimento mínimo do espelho é metade da altura do observador. Isso é uma regra, tá? Não vai acontecer só para esse exercício 2. Sempre que eu quiser um espelho que possibilite, né, a visão do observador de corpo inteiro,
esse espelho ele vai ter que ter metade do comprimento, né, da altura do observador. Então, o espelho ele tem que ter, no mínimo, né, no mínimo, a metade da altura do observador. Então, imagine um observador que tenha 2 metros de altura. O comprimento mínimo do espelho plano para ele se observar de corpo inteiro tem que ser de 1 metro. Uma pessoa tem 1,80 m, então o comprimento mínimo do espelho que vai possibilitar a visão de corpo inteiro desse observador tem que ser 90 centímetros, ok? Moçada, aproveitando esse exercício aqui, ó, percebam o seguinte, para o observador se ver de corpo inteiro, a base do espelho tem que estar aqui, ó, tem que estar nessa posição, tá? Se eu colocar o espelho mais para cima, se eu pegar esse espelho e jogar ele mais para cima, o observador ele não vai conseguir ver a imagem dos pés dele. Se eu colocar a base do espelho mais para baixo, ele não consegue ver a imagem da cabeça dele. Então, além de comprar um espelho que tenha metade da sua altura, a pessoa tem que posicionar esse espelho adequadamente na parede ou na porta do guarda-roupa, né? Como foi mencionado aí no exercício 2. A altura que a base do espelho aqui, né? Que a borda inferior do espelho se encontra em relação ao solo, eu vou chamar aqui de Hzinho, tá? Então, ó, vou chamar aqui de Hzinho. Então, Hzinho é a altura que a borda, né, inferior aqui do espelho, que é a extremidade inferior do espelho, se encontra, né, em relação ao solo. Vou chamar de Hzinho. Ok? Bom, nós temos aqui 2 triângulos. A gente tem um triângulo grandão aqui, ó, e um triângulo menorzinho. Os 2 triângulos aqui são retângulos. Eles são semelhantes, tá? Esse triângulo menorzinho e o triângulo maior aqui são semelhantes. Então, vamos aplicar aqui uma semelhança? Vamos lá? Eu vou fazer assim, ó. A altura do triângulo menorzinho, que é Hzinho, está para a altura do maior, tá? A altura do triângulo maior é a altura que os olhos se encontram aqui em relação ao solo, tudo bem? Eu vou chamar isso aqui de OB. Vamos chamar de OB, certo? Então, a altura do triângulo maior é essa altura aqui, ó, que eu vou colocar em amarelo, tá? Vou chamar aqui de OB, tudo bem? Então, vamos lá, vou colocar aqui OB. Isso tem que ser igual, né, a D, que é a base do menor, sobre 2D, que é a base do maior. Então, aqui eu vou colocar D sobre 2D. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Hzinho está para OB, assim como D está para 2D. Bom, D em cima, D embaixo, a gente vai cortar. Então, vou colocar 1 aqui, ó. Aí esse OB vem para cá multiplicando. E a gente vai encontrar o seguinte, ó. O que nós encontramos aqui. Nós vamos encontrar que Hzinho é igual a OB sobre 2. Vamos interpretar isso que a gente encontrou, essa relação? Ó, essa relação está mostrando para a gente o seguinte. A altura que a base do espelho aqui, ó, tem que se encontrar em relação ao solo é metade da altura dos olhos em relação ao solo. Então, se os olhos da pessoa se encontram, por exemplo, a 1,60 m do solo, a altura que a base do espelho tem que estar em relação ao solo é metade de 1,60 m, que é 80 centímetros. Tudo bem?
Então, o comprimento mínimo do espelho é metade da altura do observador. E a base do espelho tem que se encontrar a uma altura em relação ao solo que seja metade da altura dos olhos em relação ao solo, tá? Bom, o exercício não tinha pedido essa segunda parte aqui que nós fizemos. Isso eu fiz só para aproveitar o exercício, tá? Vamos para o próximo exercício agora. Exercício 3. Ó, o exercício 3, ele vai tratar do enantiomorfismo. No espelho plano, o objeto e a imagem são figuras enantiomorfas. A gente fala que o objeto, né, a imagem, aliás, é reversa ao objeto. Gabriel, como assim a imagem é reversa ao objeto? Se eu estiver em frente a um espelho plano e levantar a minha mão direita, a minha imagem não levanta a mão direita, ela levanta a mão esquerda. Então a gente diz que a imagem é reversa, não é inversa, hein? Inversa se tivesse de ponta cabeça, tá? E por conta dessa reversão, quando eu coloco uma camiseta que tem uma certa escrita, a imagem ela se forma de trás para frente, né? Então vamos lá, exercício da FUVEST. O motorista de automóvel, ao olhar para o seu retrovisor, vê um caminhão e lê na imagem do para-choque a palavra sorria. Então presta atenção, ele vê a imagem sorria. Podemos concluir que no para-choque do caminhão estava escrito. Gente, vamos pensar o seguinte, ó. Aqui eu tenho um espelho plano, tudo bem? Aqui eu tenho meu espelho plano. Na frente desse espelho plano, eu vou colocar um objeto. Uma camiseta, por exemplo. A camiseta vai ser o meu objeto. Aí vai estar escrito nessa camiseta o seguinte, ó. Vai estar escrito a palavra sorria. Então, vai estar escrita a palavra sorria. Bom, como vai se formar a imagem? Isso aqui, ó, é o meu objeto, hein? Como vai se formar a imagem? A imagem, ela se forma de trás para frente, tá? A direita do objeto, ó, a direita do objeto tem que ser a esquerda da imagem, tá? Perceba que a direita do objeto é a palavra A. Então, a esquerda da imagem tem que ser a palavra A. Essa aqui, ó, vai ser a imagem. Ok? Então, essa é a imagem. Opa! Ficou estranho. Vamos lá. Então, tá aqui a minha imagem. Beleza? Objeto, imagem. Só que nesse exercício foi dito para nós o seguinte, que o observador, ele vê isso aqui como imagem. Ó. Ele vê isso aqui como sendo imagem. Se ele vê isso aqui como sendo imagem, é porque isso aqui vai ser o objeto, tá? Quando o objeto está dessa forma, a imagem se forma revertida. Agora, se a imagem, para a imagem se formar dessa forma, o objeto aqui tem que estar revertido, né? Então a gente vai pensar da seguinte forma, ó. Se isso aqui for meu objeto, como que vai se formar a minha imagem? Então, aqui eu vou ter o meu espelho. Vamos colocar o espelho aqui, ó. Lembre-se que a direita do objeto tem que ser a esquerda da imagem. A direita do objeto agora é a letra S, ó. Então, a esquerda da imagem vai ser a letra S. Então, olha como se forma a imagem. A imagem se forma dessa forma aqui, ó. Ela se forma da maneira como eu tenho que ler. Tudo bem?
Então, como o observador está vendo essa imagem, o objeto tem que estar assim, ó. Tem que estar dessa maneira aqui, tá? Então, a alternativa que vai mostrar isso para a gente é a alternativa, vamos lá, a alternativa, cuidado para você não errar, hein? Alternativa C, tudo bem? Então, a alternativa C é a resposta do nosso exercício 3. Ó, é muito comum as palavras, né, estarem escritas de trás para frente em carros de socorro, né? Carros de bombeiro, em ambulância. Por quê? Quando o objeto, né, está dessa forma aqui, a imagem vai se formar da maneira como eu tenho que ler. Então, se eu tiver, por exemplo, a palavra escrita de trás para frente, na hora que a imagem se forma, ela se forma da maneira como eu tenho que ler. Tudo bem? Geralmente, quando a gente está dirigindo, a gente olha pelo retrovisor, como a palavra ambulância está escrita de trás para frente, a imagem se forma, né, da maneira que eu preciso ler, ok? Próximo exercício. Exercício 4 agora. Esse exercício 4 é sobre campo visual. Quando eu olho para um espelho plano, a região que eu consigo observar através do espelho é a região que nós chamamos de campo visual, ok? Como que a gente faz para determinar de forma geométrica o campo visual de um observador? Tem alguns passos que a gente tem que seguir. Bom, mas vamos ler o exercício 4? Vamos ver o que ele pede para nós? Um observador O olha para um espelho plano vertical E, fixo na parede AB de uma sala retangular, conforme a figura. Quais pontos devem ser vistos pelo observador pela reflexão da luz em E? Então, aqui nós temos um espelho plano, temos 5 objetos, né, representados aí pelos números de 1 a 5, e O é um observador. Olhando para o espelho, quais são, né, os objetos, os pontos que o observador vai conseguir visualizar? Bom, vou ter que determinar o campo visual desse observador. O primeiro passo para você determinar o campo visual do observador é você desenhar a imagem desse observador. Como o meu observador está a uma distância aqui, ó, de 1, 2, 3, 4 quadradinhos do espelho, eu vou falar que essa distância é D, a imagem vai ter que estar atrás do espelho plano a uma distância de 4 quadradinhos também, uma distância D. Então você vem aqui, ó, e desenha a imagem do observador, certo? Uma distância de 4 quadradinhos. Então, tá aí, ó. A imagem do observador, eu vou chamar aqui de O'. Então, O' é a imagem do observador, certo? Bom, esse é o primeiro passo. Feito isso, a gente traça uma reta que sai da imagem do observador e que passa tangenciando aqui uma das extremidades do espelho. Então, tá aqui, ó, primeira reta. Saiu da imagem do observador e passou tangenciando uma das extremidades do espelho. Agora eu vou pegar uma outra reta que sai da imagem do observador que passa tangenciando a outra extremidade do espelho. Tá aqui, ó. Bom, percebam que entre essas duas retas aqui que eu tracei, na frente do espelho, existe uma certa região. Essa região aqui, ó, que está na frente do espelho, compreendida entre essas duas retas que eu tracei, é a região que nós chamamos de campo visual. Então, aqui, ó, está o campo visual do observador, certo? Ô, Gabriel, o que está atrás do espelho não faz parte do campo visual. Não, gente, isso aqui, ó, não faz parte do campo visual, tá?
Então, está aqui o nosso campo visual. Moçada, dentro do campo visual do observador, eu tenho os pontos 3, 4 e 5. Então, são esses pontos que o observador enxerga através do espelho. Tudo bem? Então, a alternativa C. Quando a gente está dirigindo, o que a gente observa através do retrovisor do carro é o nosso campo visual, tá? Muitas vezes, a gente vai trocar de faixa e aí nós temos um carro ou uma moto que não está dentro do nosso campo visual. A gente dá seta e começa a entrar. E aí muitas vezes, né, o carro ou a moto que a gente não visualizou acaba dando uma buzinadinha para a gente, né, para lembrar, ô, tô aqui, né? Então é bem comum, às vezes, a gente não enxergar moto, carro. Por que a gente não enxerga moto, carro, né? Não enxerga objetos muitas vezes, né? Porque estão fora do nosso campo visual. Exercício 5 agora. Uma criança aproxima-se de um espelho plano com velocidade v, na direção da normal ao espelho. Pode-se afirmar que sua imagem, alternativa A, afasta-se do espelho com uma velocidade v. Então vamos imaginar a situação. Aqui eu tenho a minha criança, certo? Professor, essa criança é o Michel? Você pode pensar como sendo o Michel, né? Tá cabeçudinho igual, beleza? Aqui eu tenho o meu espelho plano. Então está aqui meu espelho plano, ok? Bom, é lógico, né, que esse espelho plano vai conjugar do meu objeto uma imagem. Então, vamos desenhar a imagem aqui da criança. Ó, aqui está a imagem da nossa criança. Bom, essa criança, ela vai se aproximar do espelho com uma velocidade v. Então, a criança se aproxima do espelho com uma velocidade v. Percebam o seguinte, aqui não é a criança, não é o espelho, aliás, né, que está se movimentando. É a criança que se movimenta, tá? Então, aqui eu não tenho uma translação de espelho. Eu não tenho uma translação de espelho aqui, hein? Se o objeto se aproximar do espelho, a imagem se aproxima do espelho com a mesma velocidade, né? Então, essa criança aqui, ó, a imagem dessa criança vai se aproximar do espelho com velocidade v também, ok? Então, quando a alternativa A fala que a imagem da criança vai se afastar do espelho, está errado. Descarta a alternativa A. B. Aproxima-se do espelho com velocidade v. Sim. Se o objeto se aproxima do espelho com velocidade v, a imagem se aproxima do espelho com velocidade v também. Então, a alternativa correta aqui, ó, é a alternativa B, tá? Bom, vamos analisar as outras alternativas? C. Afasta-se do espelho com velocidade 2v. Não. Aproxima-se do espelho com velocidade 2v. Não também. E. Afasta-se do espelho com velocidade v sobre 2. Pessoal, quando eu tenho um espelho parado, se o objeto se aproximar com velocidade v, a imagem se aproxima do espelho com a mesma velocidade. Se o objeto se afastar do espelho, a imagem se afasta também do espelho com a mesma velocidade do objeto. Agora, toma cuidado, hein? Toma cuidado que se o espelho se movimentasse ao invés do objeto, a análise seria diferente. Então, ó, imagine aqui o espelho. Então, aqui eu tenho o meu espelho plano, certo? Na frente do meu espelho, eu continuo tendo a criança. Então, está aqui a criança fazendo o papel de objeto, certo? Está aqui a minha criancinha, objeto. Bom, atrás do espelho eu vou ter a minha imagem. Então, aqui está a imagem da criança. Ó,
Ao invés da criança se movimentar agora, eu vou colocar o espelho se movimentando com velocidade v. Percebam que agora eu tenho uma translação de espelho, tá? Agora é o espelho que está se movimentando. Essa criança eu vou imaginar ela parada. Então, meu objeto está parado aqui, certo? O objeto está parado. Ó, essa imagem, ela iria se movimentar, tá? Como o espelho está se movimentando aqui para a direita, a imagem também se movimenta para a direita. Como o espelho se afasta do objeto, a imagem também se afasta do objeto. Tudo bem? Só que a velocidade da imagem aqui, galera, a velocidade da imagem não seria v, tá? A velocidade da imagem seria 2v. Quando eu tenho uma translação de espelho, quando eu analiso, né, a velocidade da imagem devido ao movimento do espelho, nós temos uma relação que é a seguinte: a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho, tá? Quando eu tenho translação de espelho, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Bom, mas não era o caso do exercício 5. No exercício 5, o espelho estava parado, era o objeto que se movimentava. Ok? Para finalizar a aula, vamos para o exercício 6. Exercício sobre associação de espelhos planos. Quando eu associo dois espelhos, de maneira que eles formem entre si um certo ângulo, como aqui no exercício 6, ó, tem dois espelhos. Vamos imaginar esse espelho aqui como sendo 1, esse espelho aqui como sendo 2, tá? Eles estão associados de maneira a formar entre si um ângulo aqui θ, né? Ao colocar um objeto entre esses espelhos, eu não vou ter a formação de apenas uma imagem, eu vou ter a formação de várias imagens. O que esse exercício fala para nós? Um aluno colocou um objeto O entre as superfícies refletoras de dois espelhos planos associados e que formam entre si um ângulo θ, obtendo N imagens. Então, olha só, quando o ângulo entre os espelhos era θ, o número de imagens que foi obtido foi N. Quando reduziu o ângulo entre os espelhos para θ sobre 4, passou a obter M imagens. A relação entre M e N é: para associação de espelhos, nós temos uma equaçãozinha que é a seguinte, ó. O número de imagens é igual a 360 graus sobre alfa menos 1, ok? Essa equação, para calcular, né, o número de imagens que eu consigo a partir de um único objeto em função do ângulo entre os espelhos, tá? À medida que eu vou reduzindo esse ângulo aqui, ó, eu vou aumentando o número de imagens, beleza? Então, ao ir aproximando os espelhos, eu vou aumentando o N, ok? Eu tenho dois casos aqui. No primeiro caso, o ângulo é θ e o número de imagens é N. Então, vamos lá. Ó, primeiro caso. No primeiro caso, eu vou fazer o seguinte, ó. Na equaçãozinha que eu tenho para associação de espelhos, eu vou colocar N para o número de imagens. Isso vai ser igual a 360 graus sobre θ. O ângulo entre os espelhos no primeiro caso é θ, tá? Então, eu venho aqui e coloco θ. Menos 1. Ó, para aqui. Não tenho o que fazer. Eu não sei o valor do θ, eu não sei o valor do N. Agora, vai lá para o segundo caso. Ó. Segundo caso. No segundo caso, o ângulo entre os espelhos é θ sobre 4. E o número de imagens é M. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, no lugar do número de imagens, eu vou colocar M. Isso vai ser igual a 360 graus
sobre θ sobre 4, né? O ângulo é θ sobre 4. Então, vamos colocar aqui, ó. θ sobre 4. Menos 1. Beleza? Continuando aqui em cima, ó. O M vai ser igual a 360 graus, conservo o que está em cima, multiplico o inverso do que está embaixo. O inverso do que está embaixo é 4 sobre θ, certo? Então, vamos colocar 4 sobre θ multiplicando 360. Então, mantive o que está em cima, multipliquei o inverso que está embaixo. Isso menos 1. Bom, o M vai ser... Esse θ ele divide tanto 4 quanto 360, tá? Então, vou fazer assim, ó, 4 que multiplica 360 graus sobre θ menos 1. Agora, como que eu faço para relacionar M com N? A sacada é você pensar assim aqui, ó. Pensa comigo. Posso pegar esse menos 1 e jogar para lá mais. Então, N mais 1 vai ser igual a 360 graus sobre θ. Ok? Então, eu coloco aqui, ó. 360 sobre θ é igual a N mais 1. E aí eu posso substituir no lugar do 360 sobre θ, N mais 1. Então aqui, ó, eu vou jogar N mais 1 no lugar dessa divisão. Toma cuidado que esse 4, né, ele está multiplicando 360 graus sobre θ. Então ele vai multiplicar, né, N mais 1, ok? Vai ficar assim, ó. M é igual a 4, que multiplica N mais 1, menos 1, tá? Faz a distributiva com o 4. O M vai ser igual a 4N mais 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3. Então, M vai ser 4N mais 3. Então, essa é a relação que existe entre o número de imagens no segundo caso com o número de imagens no primeiro caso. A alternativa que mostra essa relação para nós é a alternativa A de acabou. Pessoal, bons estudos para vocês. Um abraço e até mais.